que é o que é? Tem pata de jacaré, couro de jacaré, rabo de jacaré, boca de jacaré. O que ele é? Pega essa visão. Meu amigo, minha amiga, se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal, aperte as notificações, dê seu like, comente, compartilhe. Juntos nós vamos criar um Brasil melhor para mim, para você e para os nossos filhos. Como nós já dissemos, no final da década de 80, o PT foi criado para se contrapor ao verdadeiro nacionalismo, trabalhismo que vinha vindo. A meta de crescimento do Brasil se extinguiu. Desde 1960, o Brasil vinha numa ascensão para incluir os pobres de fato e de verdade no orçamento desse país. Os governos militares, sim, eles continuaram com o crescimento econômico e o milagre, mas o milagre econômico foi apenas para uns poucos privilegiados. Então, desde a década de 60, o Brasil carecia de um líder nacionalista e trabalhista que defendesse a causa dos mais pobres. E com a anistia, o Brizola vinha vindo. Antes que o Brizola chegasse ao poder, os militares colocaram um cavalo de Troia lá dentro do trabalhismo. O PT. Sim, o PT foi um partido criado para acabar com o verdadeiro nacional desenvolvimentismo. Esse é o real motivo do PT existir. E desde 1989 o PT vem vindo, disputando ano após ano a eleição. O PT se modernizou, o PT foi para o buraco, voltou ao poder. E agora nós vamos entender o porquê. Desde 1989, o PT disputa o poder. Ele chegou pela primeira vez em 2002, mas lá em 2002, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, entre a eleição e a posse, foi para os Estados Unidos e de lá ele nomeou o senhor Henrique Meirelles para tomar posse no governo. O Henrique Meirelles pertence aos banqueiros, às elites desse país. A partir desse dia, o Leonel Brizola imediatamente partiu para a oposição e começou a denunciar o governo. Quando o Brizola morreu, lá em 2004, ele morreu de mal com o Lula. E o Lula foi no velório do Brizola e recebeu aquela música. Lembra? Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Os vídeos estão aí no YouTube para provar o que eu estou dizendo. Sabe o que é o PT? Você já viu aquela frase? Quando eu pergunto, quando eu dou comida aos pobres, eles me chamam de santo. Mas quando eu pergunto por que eles são pobres, me chamam de comunista. O PT dá comida aos pobres, mas ele não pergunta por que eles são pobres. O PT, ele dá o peixe, mas ele não dá a vara para a pessoa pescar. Esse é o PT. E mesmo com todos os erros, com todas as fragilidades que nós estamos denunciando aqui do PT, o PT continua não sendo o partido preferido das elites. Sabe quem é o partido das elites? E sempre foi o PSDB. O PSDB, que tem a elite cheirosa, glamurosa, os beautiful people desse país. É a eles que os bancos querem no poder, a Globo, a mídia e todos mais. Só que o PSDB, ele não tem voto. O Fernando Henrique Cardoso fez um governo tão desastrado que simplesmente o PSDB não consegue mais retornar ao poder. E o eleitorado do PSDB foi capturado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro é tolerado por causa do Paulo Guedes, o senhor que manda na economia, o posto Ipiranga, o todo-poderoso do Bolsonaro, que as elites amam.
As elites amam Paulo Guedes, mas odeiam Bolsonaro por toda a truculência, por todas as loucuras que o Bolsonaro faz e, acima de tudo, porque o Bolsonaro não é de confiança. Esse é o grande e real problema do Bolsonaro. Ele é inconfiável. Ele pode andar para lá e do nada virar para o lado de cá. Esse é o problema. Em 2018, todas as grandes forças financeiras desse país estavam com Geraldo Alckmin. Ele tinha todo o apoio do mundo, financeiro, midiático, dezenas de partidos o apoiando. E mesmo assim, ele tirou uma votação pífia. E o Bolsonaro foi o eleito. Para 2022, eles viram que eles precisavam mudar. Eles tiraram da cadeia o Lula para salvar a biografia do Lula. E em troca, o Lula colocou o Geraldo Alckmin de vice, que é, na prática, quem vai mandar nesse país. Os professores, os universitários, os trabalhadores de São Paulo podem deixar aqui nos seus comentários quem foi Geraldo Alckmin, como trabalhou Geraldo Alckmin em São Paulo. Nós estamos vendo que o governo ganhou há 4 dias atrás e nem bem as comemorações acabaram, já está o Geraldo Alckmin articulando. Esse governo é coalhado de quintas colunas. E o Lula? O Lula está aí para ser a rainha da Inglaterra. Ele vai ser bajulado, ele vai viajar pelo exterior, ele vai tirar foto, ele vai ser aplaudido, ele vai ser aclamado, ele vai receber títulos honoris causa em várias universidades, talvez até ganhe um prêmio Nobel, mas ele não vai mandar no país, porque o Geraldo Alckmin está aí para isso. Qual é a margem que o Lula, o PT e, na verdade, as esquerdas têm de influir de alguma forma nesse governo? Nenhuma. Nós não temos poder de decisão de influir sobre nada. Tiraram o Bolsonaro? Ok. Eu não posso falar nada a favor do Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista. Eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro. O que eu quero deixar muito claro é o que esperar daqueles que estavam esperando uma grande coisa desse governo. Para nós, nacionalistas, trabalhistas, desenvolvimentistas, nós temos que procurar o nosso caminho e não ficar vinculado debaixo das asas do PT, que a gente sabe que debaixo da asa do PT não nasce nada. E mais importante, meu amigo e minha amiga, nós temos que procurar o nosso próprio caminho. O nosso próprio caminho é compreender os eleitores do Bolsonaro, o que eles querem, como nós podemos tocar o coração deles, o que nós podemos fazer para trazer esses eleitores para cá. Eu tenho certeza que 90% dos eleitores do Bolsonaro são nacionalistas, defendem a família, os valores tradicionais, são patriotas e estão desorientados. Encontrar uma forma de falar com essas pessoas, não com os porra louca, com esses não. Não com os alucinados, mas com o povão, com o evangélico simples, com o católico, com a pessoa que deseja simplesmente a valorização dos valores de família e, acima de tudo, da pátria. A pátria brasileira está em perigo e quem pode salvá-la, real e de verdade, somos nós os trabalhistas, somos nós os brizolistas. Desde 1989, nós não temos chance de chegar ao poder. Desde a redemocratização para cá, a força política mais importante desse país, que foi tirada do poder na década de 60, ainda não conseguiu voltar para retomar o trabalho do Getúlio Vargas, do João Goulart, do Leonel Brizola,
do Enéas, mas nós vamos fazer isso. Nós vamos nos próximos vídeos mostrar qual é a linguagem que nós temos que usar para dialogar com o povo. Nós temos que entender que as coisas mudaram. O povo agora é o povo do TikTok, é o povo do Kawaii, é o povo que não tem tempo para perder vendo vídeo longo, lendo textos grandes. Chega disso. Nós temos que encontrar uma linguagem simples e uma mídia simples para falar com um povo simples e tocar o seu coração. Esse canal, Nelson Mendes Comenta, ele cumpre o papel de fomentar o debate e de reunir em torno de si os verdadeiros nacionalistas e trabalhistas, aqueles que podem de fato mudar o país, aqueles que vão perguntar por que eles são pobres. E nós vamos responder essa pergunta. Perguntar é responder, é diagnosticar o problema, propor soluções e realizar na prática. Pensou, agiu, fez, acabou, é finito. Nós precisamos de um projeto de país de longo prazo. E o PND é a nossa base. Vamos juntos. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações, comente, compartilhe. Pegou essa visão? Um abraço.